Fala galera, Geração Cast no ar e hoje estamos dando início ao segundo episódio da segunda temporada, que está incrível. Você deve estar curtindo o nosso podcast, você está vendo que, de fato, Deus tem feito coisas incríveis e manifestado sua graça sobre nós. E, gente, estamos no assunto que é avivamento e Deus nos trouxe um presente. Estamos aqui hoje com o Mark Baker e o Ryan Fishburne, ok? Sim. Perfeito. Sim. Já estão até falando em português, um pouquinho. So they're even talking a little bit of Portuguese. E aqui à minha esquerda está a Isabela, também missionária, e a gente vai falar de coisas muito incríveis que Deus tem feito, então fica conectado. Mas enquanto isso, deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem e não deixa de perder nem um pouquinho. E é o seguinte, como aqui a gente está hoje num podcast internacional, a gente vai ter aqui a Isabela que vai traduzir tudo, então, meu amigo, você não vai perder nenhum detalhe, ok? Let's go? Vamos? Então, Isabela, diga a eles que a gente está muito feliz de tê-los aqui e é uma honra recebê-los não só aqui no podcast, mas aqui na nossa cidade, nas nossas igrejas e no Brasil. We're so happy to have you guys here, and it's an honor for us to have you here not only in the podcast, but also in this city and in Brazil and in our churches. Yes, it's just so wonderful to be here. Thank you for inviting us. É maravilhoso estar aqui, obrigada pelo convite. I love Brazil. Eu amo o Brasil. I love the people of Brazil. Eu amo as pessoas no Brasil. And now that I'm in Recife, E agora que eu estou em Recife, I really love Recife. eu realmente amo Recife. I must truly say that the honor and the privilege is mine. Eu preciso dizer que a honra e o privilégio é todo meu. To come and be able to serve the church in Recife. Vir e poder servir a igreja aqui em Recife. And to be able to interact with people in their hearts. It's just been an amazing time. E poder interagir com o coração e com as pessoas tem sido um tempo incrível. Uau. Então, gente, é o seguinte. Isabela se apresenta também. Diga aí. Prazer, meu nome é de nome algum país? Meu nome é Isabela. A gente é do país da mala, né? A gente vive na mala viajando. Mas eu sou de Brasília. E pra mim é uma alegria enorme estar aqui em Recife. E não só ter o prazer de ser parte de tudo que Deus está fazendo aqui. Eu amo demais o povo nordestino e eu falo que eu sou nordestina de paladar. Eu gosto de comida nordestina. Então, pra mim, estar aqui em Recife é maravilhoso. Obrigada. Muito bom. Então, gente, estão curiosos, né? O que é que a gente vai fazer aqui hoje? Então, a gente vai começar falando sobre vamos lá, com o Mark. O Mark vai falar sobre o ministério que ele tem, onde ele atua, onde ele mora, e aí ele vai compartilhar conosco tudo isso para que você possa entender. E na sequência, o Ryan também vai falar, e aí a gente vai entender quem são, o que fazem e por que estão aqui. Mas vamos lá. Isabela, vamos lá. Passa aí pro Mark primeiro, o país dele, o seu ministério e o que é que tem queimado em seu coração. So Mark, would you please share with us a little bit about who you are, your ministry, and what burns in your heart? And so, yes, my name is Mark Baker. I'm from Texas. Meu nome é Mark Baker, eu sou do Texas, the nos Estados nation of Unidos. Texas. A nação do Texas. And so I've been a pastor since the late 90s. Eu sou pastor já desde o final da década de 90. In early 2000, I founded Agape Love Ministries. E no começo dos anos 2000, eu fundei o ministério Amor Ágape, That came out of an encounter que surgiu de um encontro, where I experienced indescribable love of the Father. onde eu experimentei o amor indescritível do Pai. Wow. And what my heart burns for the most E o que o meu coração queima is for every believer, every unbeliever, é para que toda pessoa que é crente, toda pessoa que ainda não é crente, to know this love that we were created for. que ela conheça esse amor para o qual nós fomos criados. The whole reason that we exist A razão inteira pela qual nós existimos is because the Father wanted a family. é porque o Pai queria uma família.
And so my passion is to reveal and demonstrate this love of the Father Então a minha paixão é revelar e demonstrar esse amor do Pai to the nations of the earth. para as nações da terra. And my other two passions, E minhas outras duas paixões, there's many. tem muitas. And the ministry does many, many things. E no meu ministério nós fazemos muitas coisas. But I want to help the Father to equip and prepare the bride for Christ. Mas eu quero ajudar o Pai a equipar e preparar a noiva para Cristo. That his bride would be ready. Que a noiva dele esteja pronta. This is the greatest, I believe, the greatest thing in the Father's heart. Eu acredito que esse é o maior alvo no coração do Pai. He's waited all of eternity to give his son a bride. Ele tem esperado por toda a eternidade para entregar ao filho dele uma noiva. And everything he does is with that final goal in mind. E tudo que ele faz é com esse objetivo final em mente. And to have us as a family. Nos ter como uma família. And Jesus is, I believe, his greatest desire. E Jesus, eu acredito que o maior desejo dele, after having us as a bride, depois de nos ter como uma noiva, is to create a dwelling place for the Father. É também criar um lugar de repouso, de descanso para o Pai. That the Father can dwell with his family forever. Aonde o Pai possa repousar com a sua família para sempre. And so I wanna help Jesus create that dwelling place. Então eu quero ajudar Jesus a criar esse lugar de repouso. Out of the living stones. Vindo de pedras vivas. And all of this is connected to revival. E tudo isso é conectado com avivamento. And so that's why revival burns in my heart. Então é por isso que avivamento queima no meu coração. Amém. A gente vai falar um pouco do Agape Love. Agape Love? Um pouquinho depois. Para que o Ryan Fishburne possa falar sobre o seu ministério, de onde é e como ele tem, o que é que tem queimado em seu coração também. So we're going to talk a little bit later about Agape Love a little bit more, but first I'd like for Ryan Fishburne to share where does he come from and about your ministry and what really burns in your heart. So, as you said, my name's Ryan Fishburne. Então, como você disse, meu nome é Ryan Fishburne. And I'm from Australia. E eu sou da Austrália. And my ministry is actually called Follow Him. O meu ministério, na verdade, é chamado Follow Him, que é Siga-me, em português. And I'm an associate evangelist with Christ for All Nations. E eu sou um evangelista associado ao Cristo para Todas as Nações. And a graduate of their second boot camp. E um graduado, um formado no segundo programa chamado Bootcamp. And so, this particular ministry that I have come into, esse ministério que eu faço parte, it was birthed just out of this place with a brother of mine. Ele surgiu de um lugar de comunhão junto com um amigo meu. While we were studying in the boot camp, enquanto eu e esse meu amigo estávamos estudando no bootcamp, the Lord had me really just connect with him. O Senhor fez com que a nossa conexão fosse mais profunda. And we were discussing what we wanted to do. E ali, estudando juntos, nós começamos a discutir o que nós queríamos fazer. That we were being trained and equipped in mass crusade evangelism. Que nós estávamos ali sendo treinados e equipados para fazer grandes cruzadas evangelísticas. But it was so much more than that. Mas era muito mais do que isso. And we prayed and prayed então what nós to call oramos this ministry. e oramos para pensar no que dar o nome ao nosso novo ministério. And the only thing that I could get E a única coisa que eu conseguia pensar was that moment when Jesus starts gathering his disciples. Foi aquele momento em que Jesus começou a chamar os seus discípulos. And he calls us to follow him. E ele nos chama, siga-me. In whatever we do. Em tudo que nós façamos. And so that is my desire. Então esse é o meu desejo. And that is my message I preach. E essa é a mensagem que eu prego. All I want to do is follow him. Tudo que eu quero fazer é segui-lo. And all I want others to do is to follow him. E tudo que eu quero que as outras pessoas façam é segui-lo. Amém.
And Então, pra gente só aprofundar, conta pra gente exatamente o Agape Love. O que de fato ele faz e onde ele atua. Se é só nos Estados Unidos ou quando ele vai para as nações, vai como Agape Love ou apenas como Mark. E se alguém quiser fazer parte, enfim, como é que participaria, né? De onde quer que esteja. So could you share with us a little bit more about your ministry, Agape Love? What do you do? And if you only do work in America, if you do work with a lot of different countries, and if someone is looking from the outside and that person wants to be part of that ministry somehow, how can that person do that? And also, just sharing with us. Qual que era a última coisa mesmo? Se alguém quiser fazer parte, tá junto do ministério, como é que faria? So how can the person be part of the ministry? And if you go to some country, do you introduce yourself always as Agape Love, or you sometimes go just by yourself? I introduce myself as a son of God. Geralmente eu me apresento como filho de Deus. But very rarely do I go alone. I always travel with a team. Mas raramente eu viajo sozinho. Geralmente eu Sometimes viajo com the um team time. is big. Às vezes é um Sometimes the time team is grande, small. às vezes é um time pequeno. And then more join when we get to a nation. More E people às vezes join. mais pessoas fazem parte quando nós chegamos numa nação. We work. Agape Love works all over the world. O Ministério Agape Love, ele trabalha no mundo inteiro. We've been in 24 nations. Nós já estivemos em 24 nações. Many of them dozens of times. Muitas delas nós fomos várias vezes. If someone wanted to get involved, there's so much that they could get involved with. E se alguém quisesse se envolver com o ministério, tem tanta coisa que eles poderiam se envolver. The ministry has many facets. O ministério tem várias facetas diferentes. One of them, which is why we're in Recife, is to prepare cities and nations for revival. Uma delas, e um dos motivos pelo qual estamos em Recife, é que nós preparamos nações para o avivamento. Establish 24/7 houses of prayer. Estabelecemos casas de oração 24 horas. We do every type of equipping that you can imagine. Fazemos todo tipo de treinamento que você possa imaginar. So we've done everything. We've done dozens and dozens of pastors' conferences. Então nós fizemos já muita coisa e Youth dezenas de conferências marriage, pastorais, family, jovens, família, casamento, deliverance, inner healing, libertação, cura interior, evangelism. evangelismo. And so, we do miracle meetings. The ministry has a real grace for miracles. Nós fazemos também reuniões de milagres. No ministério tem uma graça muito grande para milagres. Also, the heart of the ministry. E o One of the greatest things coração do ministério, uma das coisas principais, is love. é amor. And so our heart is the poor, Então o nosso coração é os pobres, the widow, the orphan. as viúvas, os órfãos. And so we love to go Então nós amamos ir where no one else will go. aonde ninguém mais vai, The poorest, the darkest, the most dangerous places. aos lugares mais pobres, escuros e perigosos, And preach the gospel to the poor. e pregar o evangelho aos Heal the pobres, brokenhearted. curar os quebrantados de coração, Set free the captives. libertar os cativos. And so the ministry has one large orphanage Então o ministério tem um orfanato bem grande, with about 300 children. com cerca de 300 crianças. And then there's 14 small ones. E temos também 14 orfanatos pequenos. We also rescue children and young women from human trafficking. Também resgatamos crianças e jovens mulheres de tráfico humano. And so and that's just a little bit. E isso é apenas um pedaço. And so
if somebody wants to get involved, Então, se alguém quer se envolver, whatever your gifts are, your Quando- talents, não importa your quais vision, sejam os seus dons, seus talentos, sua visão, we probably have something you could do. nós provavelmente temos algo que você pode fazer. Amém. Did I answer all your questions? Eu respondi todas as perguntas. Yes. Yes. Okay. Wonderful. Agora, o Ryan Fishburne, você vai falar também sobre o ministério no qual você atua e nós queríamos saber justamente isso, né? Como tem sido a atuação, se essa atuação era só na Austrália, se para o mundo todo, e como as pessoas também podem se envolver, para que aí a gente possa agora depois começar a entrar nos pontos do porquê eles estão aqui e porque eles estão juntos, sendo de países diferentes, tá bom? So Ryan, could you please do the same? Talk about your ministry and if you always go as follow him as Stephen, how does that work? The heart of the ministry, so we can go next to the reason why are you here in Recife with Mark. So, without jumping the gun too much, Então, sem dar já muitas palavras para vocês, I just want to follow him. Huh? I just want to follow him. tudo que eu quero fazer é seguir a ele. And so that kind of answers why I'm here. Então isso já responde o porquê que eu estou aqui. But it also answers where I go, how I go, and why I go. Mas isso também responde aonde eu vou, como eu vou e por que eu vou. There is 3 current people on the team of Follow Him. Existem atualmente 3 pessoas no time do meu ministério Follow Him. Myself, Eu, my good friend Braidwood Rathbone, o meu amigo Braidwood Rathbone, and very soon he's going to get married and his wife is going to join. e muito em breve ele vai se casar e a esposa dele vai entrar oficialmente no ministério. And so together we form this team of Follow Him. Então juntos nós formamos esse ministério chamado Follow Him. We do evangelistic ministry all over the globe. Nós fazemos ministério evangelístico no mundo inteiro. South America, North America, Africa, Australia, América do Sul, América do Norte, África, Austrália, Europe, Europa. soon to head into Asia. Em breve vamos também para a Ásia. So we go everywhere that the Lord tells us to. Então nós vamos a todos os lugares que o Senhor nos diz para ir. Primarily, it's an evangelistic ministry, Primariamente é um ministério que é evangelístico, but you can't go to the poorest places in the world without having a heart for it. mas você não pode ir nos lugares mais pobres do mundo sem você ter um coração por eles. And so we've also been in the process of putting together a foundation Então nós também estamos no processo de deixar uma fundação to assist in transformation of the poorest communities in the world. para auxiliar a transformação das comunidades mais pobres, mais carentes do mundo. We've worked with giving microloans to help start businesses, Nós trabalhamos small loans. Auxiliando também com pequenos empréstimos para pessoas que querem começar novos negócios, As well as supporting schools and hospitals. assim como também auxiliar escolas e hospitais. There has been a couple of orphanages, but we are yet to go there to be able to touch base. Tivemos também contato com alguns orfanatos, mas precisamos ainda visitá-los para fazer um contato melhor. But we are very much in the beginning phases of this ministry. Mas nós estamos na fase bem inicial desse ministério. This ministry is now only coming up to 2 years old. Esse ministério só agora ele está alcançando 2 anos de idade. And so we are very open to, as I've kept on saying, whatever the Lord wants to do. Então nós estamos muito abertos a fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Our heart is so much to just follow Jesus, O nosso coração ele é completamente voltado para seguir a Jesus, Amém. to do as He does. para fazer como ele faz. And so I don't know if that answers your question in completion. Não sei se isso respondeu completamente a sua pergunta. Sim. Yes. So, yeah. Bem, é só pra gente dar o início. Agora, já que Ryan, Yeah. it's money, ele disse que trabalha com empréstimo So he's asking you para work pequenos with negócios. microloans already Yes.
for people to build businesses. Oh, yeah? Yeah. Yeah. That's So you? he's asking you for money so he can build his business. Oh, sure. Temos um pequeno negócio. Here you go. Here you go. Temos um pequeno negócio e nós precisamos... That- Oh that- my God! Muitas moedas. Muitas. Tem vale transporte, vale... Meu Deus. Ó, irmão, se você You can quiser... find a bus ticket in this wallet. You can find coins, a lot of things. Yeah. From many currencies all over the world. De vários países diferentes. Você pode encontrar dinheiro aí de vários Pela países. carteira gordinha, a gente vê que Deus abençoa Because muito. it's a wallet that is fake, we can see that the Lord blesses him so much. Brincadeira só pra descontrair, gente. I'm just teasing you. It's all to give away. É todo dinheiro para ser entregue, para ser doado. Isso, exatamente. Gente, então é o seguinte, fica claro que vocês talvez não estejam entendendo por que estão os dois aqui. Um da Austrália e outro dos Estados Unidos. Vai ser tudo tradução, gente, porque é o seguinte, internacional eles precisam entender, né? Se não só vocês entendem, eu entendo Isabela, eles ficam assim, com aquela cara de what? Mas vamos lá. O que eu falei foi... talvez vocês não estejam entendendo por que eles estão aqui. So maybe you guys are not understanding why they are here. Um da Austrália, outro dos Estados Unidos. One come from Australia and the other from America. Agape Love e o Agape love and follow him. Follow Him. What? Por que estão aqui? Por quê? So why? Why are you guys here? E é esse o ponto crucial que a gente vai entrar. So this is the main point that we're gonna go inside right now. Porque vocês já ouviram falar do Descend. Because you guys already heard about Descend. Talvez você tenha ido pro Descend. Maybe you even went to Descend. Teve no Brasil, nos Estados Unidos. Descend happened in America, in Brazil. E aí é que entra a grande chave. So that's where it comes the big key. Recife. Recife. Então, quem quiser pode começar. So whoever would like to start, you may start. Como é que tudo começou? How did everything start? Eu só sei de uma coisa. I just know one thing. Teve pizza. Yeah. Pizza was involved. Yeah, it's so I want to give a little backstory that we haven't shared yet. Eu quero compartilhar um pouquinho uma história que a gente ainda não compartilhou. And so we were actually in Brazil. Nós estávamos, na verdade, no The ministry Brasil. was in Brazil. O meu ministério estava no Brasil. Isso quando? This was When was this? This was before the Send. Isso foi antes So do we Descend. were in Brazil from December Nós of estávamos no Brasil 2021 de dezembro de 2021 up until May. até maio. We left right before the Send. A gente saiu do Brasil logo antes do Descend, em maio. Mas lembrando que eu Descend dos Estados Unidos, mas foi no Descend de Kansas City. Kansas City. Yes, Foi the Send dia- in Kansas City. Foi dia 14 ou 15 de maio desse ano. And so we were already here uniting the church and helping prepare for revival. Então nós já Not estávamos in aqui Recife, no but we Brasil. were in Brazil. Não estávamos em Recife, mas estávamos no Brasil, o ministério dele, And- já preparando a igreja para avivamento. And God was doing so much E Deus estava Here. fazendo tanta coisa aqui that we really didn't want to leave. que nós realmente não queríamos nem ir embora. Wow. We were seeing the beginning of revival. Estávamos já vendo o começo de um avivamento. We saw 100% of the sick healed. Nós vimos 100% dos enfermos sendo curados. Day after day after day after Dia day. após dia após dia. Not a single person didn't get healed instantly. Não tinha uma pessoa que não era curada instantaneamente. But I kind of felt like Philip, Eu me senti talvez como o Felipe, right in the middle of a move of God. ali colocado no meio de um mover de He Deus. takes him out of the city. E aí Deus tira ele da cidade. But we had the Lord told us clearly, Mas o Senhor nos disse claramente: you have to go to the Send. você precisa ir para o Descend. And one of the things I love about Ryan and this ministry, E uma das coisas que eu amo sobre o Ryan e there's esse so many ministério things that we have in common. é que tem tantas coisas que nós temos em comum. And one of those is the way I've always operated E uma delas é a forma como eu sempre operei. is I only go where Jesus says go. É que eu sempre vou aonde Jesus diz para eu ir. He told me decades ago,
E ele me disse décadas atrás: say no to every invitation you get. diga não para todo tipo de convite que você receber, Because I'm going to protect you. porque eu vou te proteger. Because a lot of people are going to invite you. Porque muita gente vai te convidar. He goes, say no, E ele me disse: diga não, unless I later tell you yes. a não ser que eu te diga para você dizer sim. And that may sound great, E isso pode parecer grande, but when you've got hundreds of awesome invitations, mas quando você tem centenas de convites incríveis, it kind of makes it a little harder to know, okay, Jesus, what are you saying? What are you doing? às vezes fica um pouco difícil de você perguntar: Jesus, e agora o que você está fazendo? And so, but we heard from the Lord clearly, go to the send. Mas nós ouvimos do Senhor de uma forma muito clara: vá para o And we descendo. didn't know all the reasons, E nós não sabíamos todas as razões. but it was like a whirlwind when we got there. Mas foi como um furacão quando nós chegamos lá. And what I mean by that is there was just this whirlwind of divine connections. E o significado disso é que quando nós chegamos lá tinha tipo um furacão de conexões divinas acontecendo. The Lord just solidifying things we'd been waiting for. E Deus começou a solidificar coisas que nós estávamos já esperando. And this connection was just one of those. E essa conexão aqui foi uma delas. And so it was definitely something shifted in the spirit at the Send in Kansas City. Então, definitivamente foi como se algo tivesse sendo mudado no espírito, no descendo em Kansas City. And I'll let Ryan take it from there. E aí eu vou deixar o Ryan compartilhar um pouco agora. Mas só uma pergunta. Deus falou claro para você, Mark, que não era para receber nenhuma proposta. So God really told you, Mark, that you shouldn't accept any proposal. Yes, 26 years ago. Sim, 26 anos atrás. Talvez seja porque, por ser americano e ir para o mundo, muitas pessoas ficam encantadas, né? E querem propor qualquer coisa ao tempo todo. Maybe because you, as an American, and to the world, many people just be excited because of your nationality and they propose a lot of things. Yeah, sometimes it's that, and also just because, we see this. Às vezes é isso, mas às vezes também é. When there's an anointing, then people out of hunger, they're pulling on the anointing. O fato de ter uma unção e aí as pessoas partindo de um lugar de fome, elas querem sugar a sua unção. Sim. Então eu já vi os dois. But I think what he was trying to protect me from Mas eu acredito que o que o Senhor estava tentando me proteger is I've seen so many ministers that started out pure. Eu já vi tantos ministérios que os ministros, eles começaram de um lugar de pureza. And then they kind of got caught up in this world ministry. E aí eles se perderam nesse ministério mundial. And there was a loss of just the simplicity of Christ. E aí perderam aquela simplicidade de Cristo. And intimacy and Aquela intimidade, love, aquele amor. and just denying yourself every day and taking up your cross and following him. E o fato de você se negar todos os dias, de você pegar a sua cruz e seguir a ele. And I think no matter who the person is, in our humanity, E eu acho que não importa quem a pessoa seja, na nossa humanidade, that's possible for anyone. isso é possível para qualquer um de se pegar And nisso. so I want to encourage everyone who's listening, Então eu queria também encorajar todo mundo que está ouvindo, because the Lord told me stay hidden, porque o Senhor me disse: permaneça escondido, run from any notoriety. fuja de qualquer tipo de notoriedade. And so for over 25 years, Então durante mais de 25 anos, we never did newsletters. nós nunca We fidemos didn't do videos. newsletters, No social media. não fizemos redes The sociais. hundreds of thousands of miracles. We didn't take pictures of them. Nós não And, tiramos fotos de mais de 100 mil milagres, because I only want Jesus to be famous. porque eu quero apenas que Jesus seja famoso. And I just want to say to a generation that the Lord
is about to use you like no other generation. E eu quero dizer para essa geração que Deus ele vai te usar como nenhuma outra geração. Amém. Run from being famous. Então fuja de querer ser famoso. Try to stay hidden. Tente se esconder, That people don't know your name, para que as pessoas não conheçam o seu nome, but they know Jesus' name. mas elas conheçam Make o nome him de famous. Jesus e que ele seja Walk famoso. in meekness, walk in humility. Andem em humildade, andem em mansidão. And so, for that reason, we never charge for anything we do. Então, por essa razão, nós nunca cobramos por nada do que nós já fizemos. We never ask for an offering. Nós nunca pedimos por uma oferta. We'll receive one. Nós recebemos, We've never taken a salary mas nós nunca tiramos um salário. because we just want to follow him by faith. Porque nós queremos completamente seguir a ele por fé. And so I just want to encourage everybody. Então eu quero encorajar todo mundo. What Ryan said. O que o Ryan disse. Just follow Jesus only. Apenas siga Jesus. Don't follow something because it's big. Não siga algo porque é grande. The Lord many times will take you from the multitude O Senhor muitas vezes vai tirar vocês das to go to the multidões one. para você ir até aquela uma pessoa. Amen. Amém. Eu acho isso incrível. E I think this is amazing. o Ryan vai falar sobre a história dele, mas o que eu acho And que, Ryan's gonna talk about his o story. que eu acho muito legal é que But what I feel is really Deus ele dá uma ordem cool is that the Lord gives an order para não aceitar nada de ninguém, to don't accept anything from anybody porque ele estava preparando alguém, because he was preparing someone, o Ryan, Ryan, para que assim você aceitasse a proposta for you to accept his proposal de uma forma muito louca, in a very crazy way. porque Jesus escolhe os loucos. Because Jesus Yes. chose Pra fazer as the coisas crazy people to do his Yes. works. E isso é muito bom. And this is really good. E Ryan, por favor, conte a sua loucura no meio da multidão, que eu sei que foi no meio da multidão. So Ryan, please share your craziness in the middle E aí of você conta como foi the tudo. multitude. Da pizza, mas And o then you descende. And then you can share E da everything história since de que the ninguém sand sabia quem era pizza ninguém. and the story that nobody knew who they were. Enfim, Yeah, I'd love to. Sim, eu gostaria bastante. So I suppose I should start with how I ended up in Brazil. Então, acho que eu deveria começar antes falando como que eu vim parar no Brasil. You see, I was called out of Australia Eu fui chamado da Austrália through the receiving of a prophetic word. através de uma palavra profética. You see, when I got set on fire for Jesus, Quando eu fui colocada em chamas por Jesus, the Lord told me that He would be my teacher, o Senhor falou para mim que Ele seria o meu mestre, meu professor. that I wasn't to go to a Bible school, Que eu não iria para um treinamento bíblico, I wasn't to go to something like YWAM, não iria para algo como Jocum ou seminário, I wasn't to go to any kind of place to study the Word of God, não iria para qualquer lugar para estudar a palavra de Deus, but I was to spend time with Him in the Word of God. mas que eu passaria tempo com Ele na palavra de Deus. And so I really pressed into that. Então eu realmente me esforcei nisso. And I had many divine encounters. E eu tive muitos encontros divinos. And during this period of time, I was transformed as a person. E durante esse período de tempo eu fui transformado como pessoa. I won't go deep into my personal testimony, Não vou entrar profundo no meu testemunho pessoal, but know that I had a true understanding of what it meant to walk out unconditional love. mas entenda que eu comecei a criar um entendimento verdadeiro do que é andar num amor incondicional. And it was in the process of all of this E aí foi no meio de tudo isso that about 2 years ago, que cerca de 2 anos atrás I received the word to go to Christ for All Nations, eu recebi uma palavra para eu ir até o Cristo para todas as nações to study directly underneath the man named Daniel Kolenda. e estudar debaixo de um evangelista chamado Daniel Kolenda. And I argued with the Lord. E eu comecei a discutir com o Senhor. I said, you told me that I wasn't going to go and learn from a man.
Eu falei, você falou pra mim que eu nunca iria ir pra um estudo bíblico e aprender de um homem. You see, I always had in my heart, Sempre tive no meu coração, why would I want to be the Israelites porque eu queria estar com os israelitas when I could be Moses? quando eu poderia ser Moisés. I want to go up the mountain with you, Lord. Eu quero ir subir a montanha contigo, Senhor. I want to receive directly from Eu you. quero Lord. receber direto de você. But he said to me again Mas ele falou pra mim that I was novamente to go. que era para eu ir. That this wasn't just some Bible school. E que esse treinamento não seria uma escola bíblica. He said this is boot camp. Seria um bootcamp, que é um treinamento de exército. That you're about to join the war. Que você está prestes a entrar em guerra. And I'm moving you to the front lines. E eu estou movendo você para a linha de frente. You see, I had a heart for evangelism. E eu já tinha um coração por evangelismo. I would do one-to-one street evangelism. Eu fazia evangelismo 1 a 1 nas ruas. And I would lead small groups at home. E eu liderava pequenos grupos em casas. And we operated in all of the miracles and signs and wonders. E nós operávamos em todo tipo de milagres, sinais, maravilhas. And we had many words of knowledge. E nós tivemos várias palavras de conhecimento. And God told me to leave it all behind. E aí o Senhor falou para mim, deixe tudo isso para trás. To give away everything I owned. Entregue, doe tudo que você tem. And to follow Him. E me siga. And so I hopped on a plane. Então eu entrei num avião And I went to boot camp. e aí eu fui pro bootcamp. There I was trained and equipped Lá eu fui treinado e equipado by what I could only describe as the greatest evangelistic ministry on the planet. pelo que eu poderia humildemente só descrever como o maior ministério evangelístico do planeta. And I believe they have now seen over 84 million salvations. E eu acredito que o ministério Cefam hoje já viu mais de 84 milhões de salvações. And so I was trained and equipped by these men to be an evangelist. Então eu fui treinado e equipado por esse homem para me tornar um evangelista. And my life got completely transformed. E a minha vida foi completamente transformada. I went to Africa. E aí eu fui para a África, We started to do crusades. começamos a fazer cruzadas. I went back and I graduated. Eu voltei da África e me formei. I then went from Orlando back to Africa. E depois de formar em Orlando, eu voltei para a África mais uma vez. And I proceeded to do more and more crusades. E ali eu continuei fazendo mais e mais cruzadas. I preached everywhere I possibly could. Eu preguei em todos os lugares que eu poderia. You see, the Lord had given me a word E o Senhor tinha me dado uma palavra. that He would sharpen me in Africa Que Ele me moldaria na África. so that I was able to cut everywhere else. Para que eu pudesse cortar tudo que fosse necessário. And so I'd be preaching up to 10 times a day. Então, às vezes, eu pregava 10 vezes ao dia. And some days seeing more than 10,000 people come to the Lord. E alguns dias eu via mais de 10 mil pessoas vindo ao Senhor. It was just the most amazing time. Foi o tempo mais incrível. I'd gone through all manner of hardship, Eu passei por todo tipo de dificuldade, complete poverty, pobreza completa, not even enough money to buy food quase não tinha dinheiro para comprar comida or to pay for the roof over my head. ou para pagar pelo local onde eu But dormia, the Lord always provided. mas o Senhor sempre providenciou. Amém. You see, I saw money appear out of thin air. Eu via dinheiro aparecer do nada. And I saw all manner of miracles from the Bible. E eu via todos os tipos de milagres descritos na Bíblia. The Lord was just moving so crazy. E o Senhor estava movendo de uma forma tão louca. It was during this time that I was in Africa. E foi durante esse tempo que eu estava na The África Lord started talking to me about Brazil. que o Senhor começou a falar comigo sobre o Brasil. He just gave me a heart for the people here. E Ele me deu um coração pelas pessoas aqui. He told me about a fire that was here in Brazil E Ele me falou sobre um fogo que estava aqui no Brasil. that He wanted to release over the world. Que Ele queria liberar esse fogo para o mundo inteiro. And so I was supernaturally supplied with a plane ticket Então, sobrenaturalmente, Ele me providenciou uma passagem aérea to go from a very remote region in Africa. para eu sair de um local bem remoto na África. Did 5 days of non-stop transit E eu fiz 5 dias de trânsito sem parar to be able to get to Recife. para conseguir chegar até Recife. 5 dias de viagem sem parar. And during this time while I was with the Lord, E aí, durante esse tempo, enquanto eu estava com o Senhor,
I was given a supernatural endurance. Eu consegui receber uma capacidade sobrenatural de perseverar, Because I was awake so much on the buses or porque eu estava planes, tão acordado em ônibus, em aviões, whether I was in the airport. seja em aeroportos. And the Lord provided for me during this time. E o Senhor providenciou para mim durante esse tempo. To even while I was in the Middle East in an airport, E inclusive enquanto eu estava no Oriente Médio, num aeroporto, nesse período. He used Muslims to give me money, Ele usou inclusive muçulmanos para me entregarem dinheiro, just by the fear of the Lord. apenas pelo temor ao Senhor. It was during this time that the Lord was really building my heart for Brazil. E aí foi durante esse tempo que o Senhor realmente começou a construir o meu coração para o Brasil. And then when I swapped over the planes from Sao Paulo to come to Recife, E aí quando eu troquei de avião em São Paulo para vir para Recife, he started to talk to me about this beautiful city. ele começou a falar comigo sobre essa cidade linda. But the way he talked, my heart was breaking. Mas da forma como ele falou comigo, meu coração ficou quebrado. Because he showed me how it should be, Porque ele me mostrou como deveria ser and he showed me how it is. e ele me mostrou como está. And he showed me the sin of this city. Ele me mostrou o pecado da cidade, He showed me the human trafficking, me mostrou o tráfico humano, the domestic violence, violência doméstica, the rape, os estupros, all of the suffering, todo o sofrimento, including the human sacrifices that have been made. incluindo rituais e sacrifícios humanos sobre a terra. The land cries out and groans A terra, ela clama e ela geme under the weight of innocent blood. sobre o peso do sangue inocente. It just moved me to tears while I was flying. E isso me moveu às lágrimas enquanto eu estava voando. And as I got towards the city, E quando eu chegava perto da cidade, I looked out the window, eu olhei pela janela no avião, but I didn't see a city. mas eu não via uma cidade. I didn't see buildings. Eu não via prédios, There was no cars or people. carros ou pessoas. All I saw was a giant field of wheat, Tudo que eu vi foi um campo gigante de trigo, as far as the eye could see. o quão grande quanto os meus olhos conseguiriam ver. And this field of wheat had gone from golden to white. E esse campo de trigo, ele tinha passado de dourado para branco. And when this happens, it means that the grains are opening up. E quando isso acontece, significa que os grãos estão se abrindo. It's a beautiful moment É um momento lindo, because it means that the harvest is so ripe. porque significa que a colheita está tão madura, It's so easy to gather, que é tão fácil dela ser realizada. but it's a risk. Mas é também um risco. And any farmer would tell you E qualquer fazendeiro poderia falar isso para você. that it's a race against the clock. Que é uma corrida contra o relógio. Because at any moment, Porque a qualquer momento, that grain could fall to the ground aqueles grãos poderiam cair no chão. and it would be worthless. E seria inútil. It was during this E aí foi durante isso that I heard this one word, que eu ouvi essa palavra, crusade. cruzada. It echoed through my soul. É como se estivesse ecoando na minha alma. It shook me. E isso me sacudiu. And I'd seen crusades in Africa. E eu tinha visto cruzadas na África. And I've seen big crusades. E eu tinha visto cruzadas grandes. But I saw this sea of humanity. Mas eu vi o pecado da humanidade. So many people, it was like an ocean. Mas eu vi... O pecado não, perdão. Eu vi o oceano de humanidade, o mar de pessoas. You couldn't see them past the horizon. E eram tantas pessoas que não dava nem para ver o horizonte. And I heard the word again, crusade. E eu ouvi aquela palavra de novo, cruzada. And my heart was breaking. E o meu coração estava ali sendo quebrantado. I hopped off the ground here at the airport in Recife. E eu desci no aeroporto aqui em Recife. And I was here to conduct some evangelistic training E eu estava aqui para conduzir treinamento evangelístico. with a Christ for All Nations fire camp. Era um acampamento de fogo liderado pelo Cristo para todas as nações. But my heart was burning for crusade. Mas o meu coração ali estava queimando por cruzadas. And the guys who came to greet me at the airport, E o pessoal que veio me receber no aeroporto, the only thing that I could say a única coisa que eu conseguia dizer was crusade. era cruzada.
And I prayed over this during the time that we did the training and the equipping of these young evangelists. E aí, durante esse tempo do acampamento em que estávamos treinando e equipando jovens evangelistas, eu comecei a orar sobre isso. And I really felt that the harvest was ripe in this city. E eu senti muito que a colheita estava pronta nessa cidade. So we decided to investigate a little bit. Então, nós decidimos investigar um pouco. You see, as a trained evangelist with Christ for All Nations, Como um evangelista treinado na Cefam, they train us to go on scouting missions. eles nos treinam para nós irmos em viagens em que nós vamos espiar a terra. And it's like this little mission into a country, É como se fosse uma missão em um país. just to see if you can establish unity, Para a gente sondar e ver se consegue estabelecer unidade. just to gauge the spiritual atmosphere, Para a gente sentir a atmosfera espiritual. just to see what's kind of happening. E para vermos o que está acontecendo ali. And so, Um Josué. Just like Joseph. yeah, Joshua. Just yeah, like Joshua. Caleb and Joshua, the Yes, spies that Caleb went and into the Joshua. land. Sem medo, Yeah, Without fear, firme, confiante, olhando para os céus trusting and looking e into de que é heaven. possível fazer o que Deus quer. And that it's possible to do Não what the Lord wants. retrocede. Not That's it. coming back. that's it. Amém. Amém. And so we were here and we were É like, isso. what's going on? Então a gente estava aqui, começamos a sondar e perguntar o que está acontecendo aqui. We started reaching out to different local Aí pastors. começamos a conversar com diferentes pastores locais We started sharing this vision for Crusade. e compartilhar com eles uma visão de cruzada. And we started to see a little bit of unity gather in the city. E começamos a ver um pouco de unidade surgindo na cidade. And we would start to see them gather in prayer. E nós começamos a ver as lideranças se juntando para orar. We had divine connections with the stadium, Tivemos também conexões divinas com o estádio, a arena, as well as various other ministries that are here in the region. assim como com outros ministérios que já estão estabelecidos aqui na região. And so what we do then Então, o que nós fazemos depois? is when we leave the people. Quando nós deixamos as pessoas, We have given the word, nós já tínhamos liberado a palavra, and now we see if it takes root. e aí agora a gente vê se essa palavra vai criar raízes. And so we intentionally back off. Então, nós intencionalmente saímos da cidade. So I went back to Africa, E aí eu voltei para a África, where I proceeded to do a very similar thing. aonde eu continuei fazendo algo muito semelhante na África. I was only there for a couple of weeks, Fiquei lá na África por algumas semanas só, and then I went to America. e aí depois voltei para os Estados Unidos. And so I was involved in various outreaches and revival things that were happening around America. E na América eu comecei a me envolver com várias iniciativas, evangelismos, avivamento que estavam acontecendo. But my heart was burning for Brazil. Mas o meu coração o tempo todo estava queimando pelo Brasil. It was true Era verdade what the Lord had said about Brazil. o que o Senhor tinha falado sobre o Brasil. There's a special fire here. Que existe um fogo especial aqui. And once you come, E uma vez que você vem, you've got this fogo. você recebe esse fogo. You can't let it E go. você não consegue se esquivar dele mais. Verdade. And so this brought me to the send. Então isso me levou até o Descend. You see, I had seen the send online, Eu tinha assistido o Descend online, both in Orlando and in Brazil, tanto em Orlando em 2019 quanto no Brasil em 2020. and my heart was burning. E o meu coração queimava. And so I gathered some friends that had also done the boot camp with me. Então eu juntei alguns amigos que também tinham feito o bootcamp comigo em 2021. Isabella being amongst them. E a Isabela é uma delas. And we all gathered at the Send, Kansas E aí City. todos nós decidimos ir pro Descend em Kansas City esse ano em maio. You see, in the week lead up to the Send, Na semana que introduzia o Descend, they had this event called the Flood. eles tiveram um evento chamado The Flood, que significa a inundação. Uau. And they did all of this evangelistic outreaches E aí ali eles conduziram vários evangelismo de rua, and they seek to impact the community. e eles começaram a impactar a comunidade. And they partnered with many, many different ministries. Fizeram parcerias com vários ministérios diferentes, But it wasn't just this that surprised me. mas não foi só isso que me surpreendeu. It was their partnership with 24/7 prayer.
foi também a parceria deles com oração e adoração 24/7. You see, Kansas City is the home of the International House of Prayer. Porque a cidade, Kansas City, é a cidade sede da Casa de Oração Internacional. And I happened to turn up on their birthday. E o momento que o evento estava acontecendo era o momento de aniversário, celebração de aniversário da IHOP. And I was absolutely touched by what was happening there. E eu fiquei completamente tocado, comovido pelo que estava acontecendo ali. You walk into the building and it's like an open heaven. Você entra naquele prédio e é como uns céus abertos. You could tell that the people who have been serving there for years Você consegue sentir que as pessoas que estão ali servindo por anos, have absolutely shredded the veil. elas literalmente arrancaram aquele véu. That it was almost like the spiritual and the physical were one. É como se o físico e o espiritual fossem literalmente um. It was so beautiful E era tão lindo. that you had this partnership with prayer and evangelism, E você conseguia ver essa parceria entre evangelismo e oração. that you could see it bring about revival. E você conseguia ver isso trazendo avivamento. You see, Reinhard Bonnke would always say Reinhard Bonnke sempre dizia that prayer is the powerhouse of the crusade. que a oração é a casa forte, é o poder da cruzada. And I really saw this in action in Kansas City. E eu, de fato, vi isso em ação lá em Kansas City. And so this led me to the stadium, Então isso me levou ao estádio, where all my friends had found favor and they'd gone elsewhere. no dia do evento, em que todos os meus amigos encontraram favor e tinham ido para lugares diferentes. And I was left alone minding the bags. E eu tava lá segurando as malas sozinho no estádio. And so I was walking around by myself. Então eu estava andando sozinho. Fishburne no meio da multidão. Fishburne in the middle of the crowd. This is true. Sim, verdade. And it was in this crowd E aí eu tava no meio dessa multidão. that I heard Portuguese. E do nada eu ouvi português. And I'd been only studying on Duolingo for a couple of months. E eu só tava estudando português no Duolingo por alguns meses. So I maybe knew 10 words. Então talvez eu sabia de verdade umas 10 palavras. And so when I heard Portuguese, Então quando eu ouvi português, I knew it was Portuguese, eu sabia que era português. but I had no idea what they were saying. Mas eu não tinha ideia do que eles estavam falando. But in that moment, Mas naquele momento, the Holy Spirit picked me up o Espírito Santo me pegou and dragged me on my e toes me arrastou na ponta dos pés and put me in a seat e me colocou num assento, next to these guys that I'd never seen before. perto desses caras que eu nunca tinha visto antes. There was a couple of Brazilian pastors. Tinha alguns pastores brasileiros, There was some guy there from Texas. tinha um cara lá do Texas And there was a young girl who was also there from Brazil. e tinha uma menina jovem lá que também era do Brasil. And they were talking about revival E eles estavam ali falando sobre avivamento and about the heart they had for Brazil. e sobre o coração que eles tinham pelo Brasil. And I could feel that fogo burning. E eu conseguia sentir aquele fogo queimando. I could feel that Brazilian fire burning. Conseguia sentir aquele fogo brasileiro queimando. And I knew that I needed to connect with them. E eu sabia que eu precisava conectar com eles. But I was a stranger at their table. Mas eu era um estranho ali sentado no meio deles. And so I started to pray in intercession. Então eu comecei a orar e interceder. Lord, please help me connect with them. Senhor, por favor, me ajuda a me conectar com eles. And almost like an immediate answer to prayer, E como quase que imediatamente uma resposta de oração, my friend and teacher, o meu amigo e professor, the head of the organization Christ for All o líder Nations, da organização Cefam, Daniel Kalenda, came over to the table. Daniel Colenda, veio e se aproximou da mesa. And I was able to speak to him just briefly. E ali eu consegui falar com ele rapidamente. I talked to him about what I had been up to in Africa, Conversei com ele sobre o que eu estava fazendo na África. and I mentioned to him about my heart for Brazil. E mencionei para ele o meu coração pelo Brasil. He was on his way to the stage, E ele estava a caminho do palco. and so he excused himself very quickly. Então ele encerrou a conversa bem rápido. And I felt that release just in that moment, E eu senti que naquele momento ali foi liberado to be able to talk to the men that I was sitting with.
eu fui liberado para que eu pudesse conversar com os homens que estavam sentados comigo. And I said, I'm so sorry to interrupt, E aí eu falei para eles, desculpa interromper, but the Lord has put this crusade on my heart. mas o Senhor colocou essa cruzada no meu coração. It's in a city called Recife, Vai acontecer numa cidade chamada Recife. and the crusade is called Revive Recife. E a cruzada é chamada Revive Recife. And he's told me just now E ele me disse agora mesmo that you have the keys of revival, que vocês têm as chaves para o avivamento. and I need to connect with you. E eu preciso me conectar com Can I vocês. get your number? Será que eu posso pegar o seu We need to telefone? meet for coffee. A gente precisa sair para tomar um café. We need to catch up and do something. A gente precisa sentar para conversar e fazer algo. You see, I'm here with a team. Eu tô aqui com um time. They're not with me now, Eles não estão comigo agora. but I would really love you to meet them. Mas eu gostaria muito que você conhecesse eles. And so we swapped numbers. Então Esse é nós um privilégio. trocamos telefone. And so the next day come around. E aí no dia seguinte, We had arranged to meet at a cafe for coffee, a gente tinha se organizado para se encontrar numa cafeteria para tomar um café, but none of my friends wanted to go. mas nenhum dos meus amigos queria ir. They said, no, let's just order pizza to the house. Eles falaram: "Ah, não, vamos ficar na casa e pedir pizza". And I said, oh, is it all right if I invite some friends? E aí eu falei: "Ah, tá bom, mas tem problema se eu convidar uns amigos?". And they were like, oh, yeah, sure. Aí eles falaram: "Ah, tá bom". And so, Amigos que conheceu no dia anterior. Friends that you met the day before. oh, they were complete strangers. Eram completos estranhos pra mim. The only thing that had happened was their hearts were joined. A única coisa que eu senti é que o nosso coração se juntou no espírito. The Lord, A única coisa que conectavam eles era Brasil. that's it. The only thing that connect you guys is that you vote for Bernie. Brazil and Jesus. That's it. Brasil Brasil e e Jesus Jesus. só. Ninguém sabia o que era, o que fazia nada, ninguém sabia o que fazia, ninguém. Nobody knew what you would do, like their ministries, nothing. No, No. Jesus é a ponte. Jesus is the bridge. that's it. É isso. And so I invite them to. I apologize. I say, I'm so sorry. We're not meeting at the Então cafe. primeiro eu me desculpei e falei: "Ah, desculpa, nós não vamos sair para um café". I don't even know if there's going to be coffee Não anymore. sei, na verdade, nem se vai ter café mais, But we're going to have some pizza. mas a gente vai ter umas pizzas. Would you like to come to the house? Será que o Mark estava na hora? Não é pra eu ir, não é pra eu ir, porque Jesus falou, não é pra ir aceitar convite de estranhos. Maybe Mark was thinking at that time, "Oh, I'm not supposed to go because Jesus told me to not accept strangers' E invitation." aquilo era muito estranho. And that was very weird. Oh yeah, I'm as strange as they come. Um Com café, certeza, eu sou o mais estranho que pode parecer. de um café e não ser um café, ir pra uma casa comer pizza. For a coffee that was not gonna be coffee anymore, to go into a house, someone else's house to eat pizza. Espírito Santo, me ajuda. You were like, "Holy Spirit, help me." I was saying that. Eu tava falando isso, na Quem verdade. orou? O Mark pra aceitar ou o Fishburne pra Who eles virem? prayed, Mark to accept this or Fishburne to praying for them to come? Oh no, definitely me. Com certeza fui eu que orei pedindo pra eles Definitely virem. me. Daí ele falou, com certeza fui eu, orando pra aceitar. E como foi esse encontro na casa? Que era pra ser numa cafeteria, pra um café, como é que foi o encontro com pessoas estranhas? So how was this gathering at the house? It was supposed to be at a coffee place, and then it ended up being a house with complete strangers and pizza. You see, it was a meetup of a bunch of people who were here in Brazil, in Recife, doing the fire camp. Era uma reunião, na verdade, com várias pessoas que tinham vindo comigo em dezembro no Brasil para fazer o acampamento de fogo da Cefam. Alongside several of our other graduates from the boot camp. Com vários amigos nossos que graduaram também no programa Bootcamp. And we were there sharing our heart for Brazil. Nós estávamos lá compartilhando nosso coração pelo Brasil. The words that we'd been given. As palavras que nós recebemos. And we started eating some pizza. E aí nós começamos a comer pizza. And I say, oh wait, we need to stop because we got friends coming. E aí eu falei pra eles, pera, a gente precisa esperar um pouquinho mais porque eu tenho uns amigos chegando ainda. And I'd only actually informed one person that they were coming. E na verdade, nesse momento eu só tinha informado um dos meus And amigos que esse pessoal tava vindo. And so the other 12 people in the room Então were as completely outras- surprised As outras 12 pessoas no quarto, no local, ficaram completamente surpresas. as I opened the door and these guys come in. E aí quando eu abri a porta esse pessoal entrou.
And so we're there, we're eating some pizza, Então a gente estava lá comendo pizza and we're just talking about what we had felt over Brazil. e a gente estava simplesmente conversando sobre o que a gente sentiu sobre o Brasil enquanto estávamos aqui. And so then I'll let Mark explain his perspective on how he got there. E aí eu vou deixar o Mark explicar um pouco da perspectiva dele. And so when we were at the Send, at Então- this table, Quando nós estávamos no Descend, nessa mesa, so we were prophesying over these two pastors about their part in this great revival in Brazil. nós estávamos, eu e o meu time, profetizando sobre esses pastores do Brasil acerca de um And it grande was avivamento just- vindo para o just Brasil. the presence of the Lord, it was such a holy moment. E era um momento tão santo, com a presença do Senhor tão forte. And Ryan comes over and just sits down. E aí, do nada, o Ryan chega e senta. So I assumed they knew him. Então eu assumi que os pastores 'Cause brasileiros he conheciam just ele. sat down like he belonged there. Porque ele sentou ali como se ele pertencesse ali. And they assumed I knew him. E os pastores brasileiros assumiram que eu conhecia ele. But nobody knew him. Mas ninguém conhecia ele. Mas ficou todo mundo assim, sem fazer nada, porque um achava que conhecia, o outro achava que conhecia. But everybody stayed without doing anything, like, Yes. because you guys Ninguém thought conhecia that ninguém. someone met him and the other met him, but at the end nobody knew each other. No. And so Maria and Blake are there. Então a Maria e o Blake estavam lá And comigo. so he tells me about this crusade in Recife. E do nada o Ryan fala pra nós sobre essa cruzada de Recife. And that you're supposed to be part, you're a key. Ah, você precisa fazer parte, você é chave. And about meeting for coffee. E falou sobre uma reunião para tomar café. So I shared it with the team. Então eu compartilhei com o time And we pray about everything, e nós oramos como um time sobre tudo, literally. literalmente. And to ask Jesus yes or no. E perguntamos para Jesus sim ou não. So he said go. Então nós oramos e Jesus falou, Um, vá nessa reunião. Praise the And Lord. so we weren't sure what was going to happen. Então a gente não sabia o que ia acontecer. And so we get to the Só house. sabia que tinha café. E you only knew there was gonna be coffee. Actually, we knew that now coffee was canceled. It was at the Mas house. não teve Na café. verdade, a gente sabia que o café tinha sido cancelado, porque agora a reunião ia ser na casa. They had to pray twice. Então eles tiveram que orar 2 vezes. Actually, we did. Na verdade, nós oramos 2 vezes. And so we go, and everybody's just so warm, and they welcome us. Então and nós we- fomos, todo mundo era tão amigável, nos receberam. And so we're just sitting around and Então a eating gente pizza, estava sentado ali comendo pizza. and they're talking about the Recife thing. E aí eles começaram a falar sobre essa questão de Recife. And yeah. É, sobre Recife. About Recife. É, os dois já tinham ouvido a palavra Recife. Both of you already heard by this time the word Recife. No, the first time I heard the word Recife was when Ryan mentioned A it. primeira vez que eu At the ouvi Send. a palavra Recife foi quando o Ryan mencionou no Descend. Uau. And so E o Ryan também não conhecia Recife. And Ryan, you didn't know Recife. he'd been here for a You year. see, I was invited to the fire camp that was being hosted in Recife last December. Ele veio para Recife no ano passado, em dezembro do ano passado, quando ele foi convidado pela Cefam para um acampamento de fogo para treinamento de evangelistas. Foi em aqui. Recife? Foi em Recife, em aldeia. You see, one of our team members on the team for Revive Recife Porque um dos nossos membros que formou conosco na Cefam, que ele também é membro do Revive Recife, was a YWAMer ele era um jocumeiro, who has served here in Recife, que ele é americano, mas serviu aqui no Recife, I believe, for over 7 years. acredito que mais de 7 anos. And so this was the connection to Recife. Então foi assim que gerou essa conexão entre nós e o Recife. Então, Em o Mark Recife. já queimava nele a questão do Brasil. So Mark, you already had a burden for Brazil in general. Yes, I had come to Brazil several times. Sim, eu já tinha vindo para o Brasil várias vezes. Então o Ryan falar sobre o Brasil
os olhos do Mark enchiam, brilhavam. Né? So when Ryan spoke about Brazil, your eyes were already glowing for it. Yeah. My heart was already burning for Sim, revival meu in coração Brazil. já estava queimando por ver avivamento no The Brasil. Lord, I'd already had an encounter with the Lord here in Brazil, in Rio, Eu já tinha tido um encontro com o Senhor aqui no Brasil, no Rio, and had several other encounters e tive vários outros encontros about this great revival in Brazil. sobre esse grande avivamento no Brasil. And so that was actually why we were here before we went to the Send. Então foi por isso que eu e o meu ministério estávamos aqui no Brasil Because of antes that de word. irmos pro Descendo. Perfeito. Por 'Cause causa one of dessa the things palavra. that we do in the ministry, the Lord will speak to us about where He's about to move. Porque uma das coisas que nós fazemos como ministério é que o Senhor ele nos mostra e fala conosco sobre uma cidade ou país em que ele está para trazer um mover grandioso. And so we'll go there Então nós vamos lá, first and foremost to intercede, primeiro de tudo para pray to get interceder, God's heart. para orar e para entender o coração de Deus. And then what He'll do many times is He'll just supernaturally connect us with E aí o pastors. que ele faz muitas vezes é trazer conexões sobrenaturais com pastores, com líderes locais, Just like He's done here, assim como ele tem feito aqui, to begin to prepare them for revival. para que a gente comece a prepará-los para experimentar avivamento. And so because it was Brazil, E porque era Brasil, it caught our attention. isso chamou a nossa atenção. And so everybody's talking and just eating, fellowshipping. They're talking about Asifi. Então todo mundo tá ali naquele local comendo, tendo tempo de comunhão e falando sobre Recife. And I have a sense in my spirit that God wants to do something. E eu comecei a sentir no meu espírito que Deus queria fazer alguma coisa. And so I'm praying, okay, Lord, why are we here? Então eu comecei a orar e perguntar, Senhor, por que nós estamos aqui? Is there something you want me to do? Is there something you want me to say? Tem algo que o Senhor quer que eu faça? Tem algo que o Senhor quer que eu fale? And so I felt like He said, share the prophetic word over Brazil. E aí eu senti Ele me dizendo, compartilhe a palavra profética sobre o Brasil. And so I was like, Lord, can you confirm that? E aí eu comecei a pedir, Senhor, confirma mesmo que é isso que você quer. And my daughter taps me on the arm. E aí a minha filha bate no meu braço. She's like, Daddy, I think you're supposed to share the word about Brazil. E aí ela fala, papai, eu acho que você tem que compartilhar a palavra profética sobre o Brasil. Incrível. And Amazing. so I'm not sure if we want to continue here or leave the part about angels and encounters and pizza flying for the next podcast. Não sei se a gente quer continuar aqui ou se a gente quer deixar a parte da palavra profética, os encontros com Deus, About com real. anjos, a pizza sendo lançada para tudo quanto é lado, para o próximo episódio do podcast. What do you think? O que Vocês você que acha? sabem. You guys know. Vocês querem que deixar You can para decide. esse outro podcast e falar sobre o Revive, e aí o pessoal fica na expectativa de ir pro próximo episódio. Would you like to keep this for the next podcast and leave the people with expectation for the next one, and then we can start sharing more about Revive Recife I think and what so. has been Yeah, going I on think- here? Então é o seguinte, a gente vai dar um stop, não no podcast, mas na história da So pizza. we're gonna stop not the podcast but the pizza story. Você vai ficar conectado aqui, continuar comentando, You're gonna stay compartilhando here with us. e seguindo. There's a couple of key players. You do not want to miss this next podcast Você não quer perder o próximo podcast, because it's about you. porque é sobre você, It's about your destiny, é sobre o seu destino, your calling, o seu chamado. what the Lord has chosen you for such a time as O this. que o Senhor escolheu você para um tempo como esse. And so definitely tune in to the next podcast. Então, com certeza, assista o próximo podcast também. Mas também fica ligado com a gente que ainda não terminamos esse podcast aqui agora, né? Exatamente. E aí é o seguinte, a questão da pizza é incrível porque Jesus gosta de fazer coisa com comida. Eu não sei porquê. This pizza story, I just love it. It's amazing because Jesus always loves doing something when food is involved. But because of everything that happened in that meeting,
Mas por causa do que aconteceu naquela reunião, and the encounters and the words and the angels, os encontros, as confirmações, as palavras, as visões de anjo, that's when the Lord merged us for Revive Recife. foi quando o Senhor de fato nos juntou The Lord para o Revive sovereignly. Recife. And one of the things he said E uma das coisas que o Senhor disse is this is going to be something new. é que isso seria algo novo. That the crusade wasn't going to be like any crusade. Que a cruzada não Ever seria before. como qualquer outra cruzada que aconteceu antes. That the preparation for revival was going to be different. That this was something Que a new preparação that para o the Lord was avivamento creating. também seria diferente. Que isso seria algo novo que o Senhor estava criando. Because of the role that Recife is playing in this end time move of God. Por causa do papel que Recife tem nesse mover de Deus do final dos tempos. Então, o que podemos falar sobre esse Revive Recife? O que vocês gostariam? What could we share about Revive Recife? What would you guys like to share? Porque a gente conseguiu entender que Because we were able to understand Deus faz coisas loucas e incríveis that God does things crazy and com amazing pessoas lindas, with beautiful people, mas que aceitam ser loucos por Jesus. but people that accept to be crazy for Jesus. E aí, diante de tudo isso, And with all of that, Deus fez a conexão de vocês dois God connected both of you e tantas outras pessoas. and many other people. E vocês estão aqui And you guys are here em Recife, in Yes. Recife, rindo, laughing, orando, Praying. adorando, Crying. Worshiping. chorando crying, Lots of crying. Oh yeah. e Muito conhecendo choro. muitas pessoas. Yes. and meeting a lot of amazing E people. o que Yes. eu tenho visto So what I've been seeing são muitas revelações de Deus. is a lot of revelations from God. Eu falo por mim, And I talk for myself. Deus tem me moldado God has been shaping me desde a primeira reunião since the que first tivemos meeting lá na igreja. that we had at the church Depois together. daquela reunião eu vou confessar algo aqui After that meeting, I'm going to confess something to you guys. e eu vou falar um pouquinho só para poder a gente chegar no que é o Revive, And tá? I'm going to share something just so we could come of what Revive Recife is all about. Deus sempre falou conosco o que ele queria e como o que ele ia God fazer. always talked with us about what he wanted and what he wanted to see and do. E na pandemia, eu e minha esposa vendemos o carro, fizemos And empréstimo. during the pandemic, my wife and myself, we sold our car, we got a loan, Montamos o nosso negócio and we created our own business. e só fizemos o que Deus mandou. Vá, faça que eu quero que vocês And we compramos. only did what the Lord told us. Go and do this. Mas Deus sempre estava dizendo, ó, o seu negócio não vai deixar de existir, mas ele vai para cumprir um propósito. But God always told us, your business is not gonna finish, but it will accomplish a purpose. E a gente ficou naquele conflito, em qual momento é para fazer isso? So we were in that conflict, like, what is the right time for us to do this? E na nossa na primeira reunião, So in our first meeting, Deus foi muito claro. God was so clear. A empresa ela vai permanecer, He said the company will remain, mas é para ativar agora but you must activate it o que eu já now, mandei você fazer. what I've already told you to do. Ali girou uma chave, So there, a key shifted. eu compartilhei com a equipe So I shared that with the team, e eu falei, eu vou. and I said, I'm going. Vocês orem You pray, e decidam se vão vir. and you guys decide if you're coming. Eu ainda não sei a resposta deles. So I still don't know their answer. Mas a gente vai continuar com o propósito que Deus quer, mas But para we're onde Ele going to quer. continue with the purpose that the Lord wants, but to where He wants. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por serem usados. And I praise God for your lives and for being used. Deus mudou tudo para estarmos aqui. And God changed, He shifted everything so we could Even our be here. connection with you is a divine connection. Até mesmo a nossa conexão contigo foi uma conexão divina. Amém. E Deus tem me moldado muito. God has been shaping me so much. O apóstolo Marcelo, Gedivane, Milka. Apostle Marcelo, Gitivani, Milka, E a gente Deus tem pincelado and God has been o nosso nos conectando com Deus de uma forma diferente. we have been connecting with God in a different way.
para viver esse novo que Ele quer fazer to no nosso meio. live this new that He wants to do in the middle of us. Não consigo entender ainda, I still don't understand all of it, Neither do we. nem mesmo a gente. mas Ele disse vá. But He said go. Você, aí no meu caso, e falando de mim, So talking about myself, eu quero lhe moldar I want to shape you para a forma que eu sempre quis você fosse, into the shape that I always wanted mas you to você be. resistiu. But you existed. Eu disse amém, amém. Yeah. But you resisted. And I said, Amen. Eu Amen. aceito. Now I accept. E eu tô conseguindo começar a enxergar um pouco, So I've been able to start seeing something, não de um evento, not about an event, mas de uma transformação de cultura Yeah. but para esse povo. but a cultural change to the Yeah. people here. Yeah. Deus não tá querendo que vocês venham para mudar a igreja, ministérios, God is not willing for you guys to come and change church ministries, mas assim como Deus quer usar tantas outras pessoas, but the same way He wants to use so many different people. nesse momento são vocês In this moment, He wants to e use tantos you outros que virão, and many others that will come porque vocês são os loucos de Cristo, because y'all are the crazy for Christ. que toparam fazer as loucuras que Deus quer That we're movimentar all nesse mundo. in to do the craziness that God Yes. wants to Muito do here. obrigado. Yeah. So thank you so much. You're welcome. De nada. Então, dessas loucuras boas, lindas, So from this beautiful craziness, o que é o Revive, o que seria a Cruzada, what is Revive o que Recife? vocês pensam para What would the crusade be? essa ativação em cultura durante esse ano de 2023? And what do you think about this activation of Até culture 2024, que seria exatamente a Cruzada. from Fique à vontade, quem 2023 quiser começar. to Pra gente 2024? chegar nesse fim desse podcast. And feel free whoever wants to start so we could come to the So- end of this Amendoim? episode podcast. No, thank you. Ah, You guys só want eu que peanuts? como. A Isabela? Eu tenho que traduzir, né, pastor? É verdade. I'll have one. Quem traduz não tem muita folga. É isso, né? Mas a gente pode beber uma água só um instante? And so I'll start off by just saying, like, what the Lord has said about this crusade. Eu vou começar dizendo um pouco o que o Senhor compartilhou comigo sobre essa cruzada. You are absolutely correct. Você tá completamente certo. This is not an event. Isso não é um evento. I'll start with one prophetic word. Eu vou começar com uma palavra profética. It was more of a statement the Lord had given me. Foi mais tipo como uma afirmação que o Senhor me deu. You see, He said to me this: Ele disse pra mim o seguinte: what is the meaning of crusade? qual é o significado de cruzada? And our normal understanding of a crusade here in the Christian world No nosso entendimento normal sobre cruzada aqui no mundo cristão, would be an evangelistic event. seria cruzada é um evento evangelístico, Where we put up a lot of signs and posters, onde nós colocaríamos vários sinais, vários posters, would spend a lot of money, gastaríamos muito dinheiro, make a huge noise, fazer muito barulho, and we would gather the largest crowd we could possibly gather. e nós juntaríamos a maior multidão em que Would- nós pudéssemos juntar. We would preach the gospel, Nós pregaríamos o evangelho, would heal the sick, nós curaríamos os and enfermos, all of these things are amazing. e todas essas coisas são incríveis. Would make sure that these people that made decisions for Jesus would get connected to the church. Nós garantiríamos que as pessoas que fizeram uma decisão por seguir a Jesus fossem conectadas com igrejas, And then would move on to the next location. e aí nós iríamos para a próxima localização. This is the very rough basis behind a crusade. Esse é o esqueleto mais geral de uma cruzada. But you see, the Lord said, this isn't that. Mas o Senhor falou para mim, não é isso. He said to me, the original intention for crusade, Ele falou para mim, o sentido original de uma cruzada it was never meant to be an event. é que nunca tinha o objetivo de que fosse um evento. It's war. É guerra. Uau. You see, this city has been occupied by the enemy. Essa cidade, ela tem sido ocupada pelo inimigo. And we can tell by the heart cry of this city. E a gente pode afirmar isso pelo clamor dessa terra. I won't get too much into the prophetic words that have been released by many other people. Não vou entrar muito a fundo nas palavras proféticas que já foram liberadas por tantas pessoas, But many people have seen these things happen over the city. mas muitas pessoas viram coisas acontecendo nessa cidade. And the Lord said, E o Senhor disse:
that I will take this city. Eu vou tomar essa cidade. Amém. That Jesus isn't coming on a donkey. Que Jesus não está vindo num burrinho. He's coming on his Ele horse. está vindo no cavalo dele. He's not just the Prince of Peace. Ele não é apenas o príncipe da paz, He's the commander of heaven's armies. mas ele é também o comandante dos exércitos And celestiais. heaven's armies will be released on this city. E os exércitos celestiais serão liberados sobre essa cidade. This is the meaning of crusade. Esse é o significado de cruzada. To occupy the land. Ocupar a terra. To take back what was already meant to be Tomar his. de volta aquilo que já era para estar em sua posse. Not gentle, Não de uma forma gentil, but with force. mas à força. I believe there's a scripture Eu acredito que tem uma passagem na Bíblia that goes a bit like this. que diz o seguinte: That the kingdom of God suffers violence, que o reino de Deus, and the violent will take it by force. ele suporta violência e could you repeat that? The kingdom of God suffers violence, O reino de Deus sofre violência, but the violent will take it by force. mas o violento vai tomar a força. We are made for war. Nós somos feitos para a guerra. We are equipped with armor and a sword, Nós somos equipados com uma armadura e com uma espada. not for a time of peace, Não para um tempo de paz, but because war is real. mas porque a guerra é real. I remember a saying, Eu lembro de dizer, I can't remember who coined it, não lembro quem foi que disse isso, but it goes a bit like this. mas eu lembro esse ditado. It is always better to be a warrior in a garden É sempre melhor ser um guerreiro num jardim than a gardener in the war. do que um jardineiro numa guerra. This is my heart for the church, Esse é o meu coração para a igreja. is to train and equip for war. É treinar e equipar a igreja para a guerra. I have a desire to live in peace, Eu tenho um desejo de viver em paz, but the reality is war, mas a realidade é guerra. and so we must be trained and equipped. Então nós precisamos ser treinados e equipados. So the idea of this crusade Então a ideia dessa cruzada isn't just to have an event, não é apenas ter um evento, but a complete transformation of the church, mas uma transformação completa da igreja, to see not just unity but a oneness, ver não apenas unidade, mas uniformidade, that the Lord would construct a new wineskin e que o Senhor construiria um novo odre, that was capable of holding the new harvest. que seria capaz de comportar essa nova colheita. Amém. E o Mark, que você pode falar sobre esse momento que Deus está convergindo várias pessoas de várias nações, que eu creio que Mark, what could you share about this moment that the Lord is putting together, placing together a lot of people in different nations? e o que é que você consegue enxergar para o que Deus irá fazer? A lot of people from different nations, and what can you see that the Lord is doing here? We're just not in Recife, and not just in Brazil, but in many nations of the earth. You were? I said not just in Recife, Não? Their not ministry. just in Brazil, Yeah. O ministério deles esteve não apenas em Recife, no Brasil, mas em várias nações diferentes. no, not the ministry. In other words, what's happening right now, on what I see. Oh, so you said the war. Is that what you said? Yeah, I I just said- was trying to hear. Yeah. Sorry. So in response to what do I see? What's happening right Em now? resposta ao que eu vejo que está acontecendo agora. So, not just in Recife, Não apenas em Recife, and not only Brazil, e não apenas no Brasil, but in the nations of the earth. mas nas nações da terra. We are in one of the most important times in history. Nós estamos em um dos momentos mais importantes da história. And unfortunately, most of the church is asleep. E infelizmente a maior parte da igreja está dormindo. There's an angel
that I saw being assigned to Recife, Tem um anjo que eu vi ele sendo designado para Recife. and it's a large angel that has a crown E é um anjo grande que tem uma coroa. that has Ephesians 5:14 on the crown. E ele tem escrito Efésios 5:14 na coroa. And the verse is, "Awake, O sleeper. E o verso é: acorde aquele que dorme, Arise from the dead, levante dos that mortos, the light of Christ may shine." para que a luz de Cristo brilhe. So we're in a moment Então nós estamos num momento where the church has to wake up. aonde a igreja precisa ser despertada. God's good for COVID, his intention of what he wanted to do through COVID A intenção de Deus, o que ele queria fazer através da Covid, was to wake up the church. foi acordar a igreja. He told me about COVID before it came. E ele me mostrou, me falou sobre Covid antes mesmo de acontecer. But he also told me what he wanted to do in COVID. I Mas- didn't know it was going to be COVID, but he told me about this shaking Eu não and sabia, what was going to happen. eu não sabia que seria Covid, o que aconteceria, mas eu Mas que sabia viria algo. Yeah. que viria algo. And his purpose, I didn't know he was going to close everything down. Eu não sabia que ele ia literalmente fechar tudo em lockdown. But his purpose in that, the word he gave me, Mas o propósito dele que eu entendi com essa palavra that he said there was gonna come a shaking that would touch the whole earth. é que ele disse que viria um sacudir que tocaria a terra inteira. That it would be the first birth pain. E que seriam as primeiras dores de parto. Now we know that the real first birth pain starts in the beginning of at the end of the age in Revelations. Agora nós sabemos que as primeiras dores de parto, elas começam no começo do final dos tempos em But he Apocalipse. said this would be a birth pain. Mas ele disse que essa seria como uma dor de parto. And the word he gave me, his intention was for the whole church E a palavra que ele me deu é que a intenção dele era para que a igreja to inteira not to focus on the shaking, não focasse no sacudir, not to be fearful, não temer, not to respond to it, não responder a isso, but that the church would wake up in the middle of it. mas que a igreja acordaria no meio disso. It was supposed to be one of the greatest moments of the church. Era para ser um dos maiores momentos da igreja, That we would be the answer que nós seríamos a resposta for what was happening, para o que aconteceria, to heal the sick. para curar os enfermos. It was one of the greatest evangelism moments we've had. Era um dos maiores momentos evangelísticos que nós The whole tivemos. world was searching O mundo inteiro estava for procurando an answer. por uma resposta. Verdade. His intention was to shut down our schedules A intenção dele era fechar as nossas agendas, so that we could have intimacy with him. para que nós pudéssemos ter We intimidade could com ele, return back to our first love para que nós pudéssemos retornar ao nosso primeiro amor, so that marriages would be restored, para que casamentos fossem restaurados, that families would be restored, que famílias fossem restauradas, that every Christian home que cada lar cristão would be a house of prayer, seria uma casa de oração, that the families would worship together, que as famílias adorariam Pray juntas, together. orariam juntas, be in the word together, estariam na palavra juntas, to truly have the presence of God in their home. para verdadeiramente ter a presença de Deus na casa delas. For us to wake up and respond in a place of Joel 2:12. Para nós acordarmos e respondermos de um lugar de Joel 2:12, Because of the crisis, por causa da crise. unfortunately, Infelizmente, we didn't do very well. nós não fizemos muito bem isso. And so God in his mercy Então Deus, na sua misericórdia, is going to do it again. Ele vai fazer isso de novo. We're in an urgent moment, especially in Brazil.
Nós estamos num momento urgente, especialmente no Brasil. There's a great move of God coming. Existe um grande mover de Deus vindo. There's a great move of God coming to Recife. Um grande mover vindo para Recife. And it's going to happen. E vai acontecer. Amém. But where we are right now Mas aonde nós estamos agora is, do we unify? será que nós vamos nos unir? Do we come together with prayer and fasting? Será que nós nos juntaremos Do we com seek his oração e face? jejum e buscaremos a face dele? Voluntarily? De uma forma voluntária? Or is it going to take another crisis? Ou será que será necessária uma outra crise? And so we're in a Joel 2:12 moment right now. Então nós estamos num momento de Joel 2:12 agora. Now, there's a pattern in the Bible to revival. Agora, existe na Bíblia um padrão bíblico para avivamento. That if we'll do it, Que se nós fizermos, revival comes every time. o avivamento vem toda vez. But the Aleluia. same pattern for revival Mas o mesmo padrão para avivamento is the same pattern to stop a crisis. é o mesmo padrão para parar uma crise. And so what I see right now Então, o que eu vejo agora is that the Lord is blowing the trumpet, é que o Senhor está soprando a trombeta, which is why we're here. que é por isso que nós estamos We're aqui. here sounding an alarm, Estamos sounding aqui the trumpet. soando a trombeta, soando o alarme. And the shofar had many uses. E o shofar, ele tem vários usos. One of them was to announce the king is coming. Um deles era para anunciar que o rei está chegando. Another one was to announce war. O outro era para anunciar guerra. And another one was to gather the people. E o outro era para ajuntar o povo. And the Lord is actually blowing all three trumpets. E o Senhor, na verdade, está soprando as 3 trombetas The agora. King of Glory is coming. O Rei da Glória está We're on the chegando. verge of a great move of God. Nós Aleluia. estamos no momento de um grande mover de Deus. He's blowing the trumpet of Joel 2:12 for us to assemble and fast and pray and seek his face. Ele está soprando a trombeta sobre Joel 2:12 para que nós possamos jejuar, buscar a sua face. But he's also sounding the trumpet of alarm Mas ele também está soando a trombeta de alarme, because there's crisis, there's war on the horizon. porque existe crise, existe guerra no horizonte. And beloved, it's not for us to, we don't respond in fear, although we did that during COVID. E isso não é para que nós respondamos em medo, apesar de termos feito isso durante a Covid. Much of the church, our response was fear. Boa parte da igreja, a nossa resposta foi medo. And so it's not to respond in fear, Então não é para que nós respondamos em medo, it's to respond in faith. é para que respondamos em fé. Faith that the king is coming. Fé de que o rei está chegando. We need to respond with repentance. Nós precisamos responder com arrependimento. And we need to prepare. E nós precisamos nos preparar. But the trumpet also Mas a trombeta também was to wake us up. era para nos despertar. And so right now, Então agora mesmo, the Lord is waking up his church. o Senhor está despertando a sua igreja. I'm seeing it happen. E eu tô vendo isso acontecer. And so the Lord is going to do something great in Recife. Então o Senhor vai fazer algo grande em Recife. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Amen. Então, Amém. a única coisa que eu posso deixar aqui So the only thing that I can leave you guys with é que você deve aguardar, is that you must wait, mas esperar em Deus. but wait in God. Descansar em Deus Yeah. Rest in God e estar pronto em Deus and be ready in God. Yeah. para não só receber, Not only to receive, mas para você ir but also to go Yeah. para o que Deus vai fazer. for what God is going to do. E se vocês puderem, puderem, If you guys can, eu queria que ambos I would deixassem like both um recado para os jovens dessa cidade, da nossa igreja, da Sim. nação. to leave a message for the youth, the young adults in our church, in our city, in our nation, Até a Isabela também, and even Isabella, uma jovem, a young woman, para que
pudéssemos encerrar esse podcast, mas deixando we uma can- mensagem para esses jovens. So we can finish this podcast, but also leaving a message to these young people. Yeah. Quem quiser começar. Whoever wants to start. Okay, I'll start. Então, eu posso começar. My message is simple. A minha mensagem é simples. Follow him. Siga ele. You see, even as a young adult, Ainda como um jovem, growing up and going through youth, crescendo e passando pela minha juventude, I had many crazy experiences with the Lord. eu tive muitas experiências loucas com o Senhor. And it starts with extreme obedience, E todas elas começaram com obediência extrema. and very often involves extreme generosity. E muitas vezes ela envolve generosidade extrema também. And so be brave. Então, seja corajoso. Ask the Lord what you're going to do, Pergunte ao Senhor o que você vai fazer and then do it. e aí faça. So I just want to say to the young people out there, Eu quero dizer para os jovens que estão nos ouvindo, you're a unique generation. você é uma geração muito única. God has put something in you that's different than any generation Deus before. colocou algo dentro de você que é diferente de qualquer outra geração anterior. This is the most radical generation we've ever seen. Essa é a geração mais radical que nós já vimos. You'll jump off buildings for fun. Que você até mesmo pularia de prédios só Do para se the divertir. craziest things. Faria as coisas mais loucas. Because God put in this generation Porque Deus colocou nessa geração this desire for adventure, this desire to live on the edge. esse desejo por aventura, esse desejo por viver na margem. He put a desire in you more than any generation Ele colocou um desejo maior do que qualquer outra geração. to not be satisfied with the normal. Para você não estar satisfeito com o que é That's normal. why you're so extreme. E é por isso que vocês são extremos. You're not satisfied with the normal things. Vocês não estão satisfeitos com as coisas He's put a normais. desire in you to be great. Ele colocou um desejo em vocês para serem grandes. And you can't repent for that. E você não consegue se Because arrepender God put it disso. in you. Porque Deus colocou isso em você. But it's how are you going to be great? Mas a questão é como você será grande. Every one of you are searching for identity. Cada um de vocês está What's my buscando por destiny? identidade. Qual é o meu What's my destino? calling? Qual é o meu What's my chamado? purpose? Qual é o meu propósito? What am I going to do? O que eu estou fazendo? You're asking these questions. Você está fazendo essas And I want to perguntas. tell you, E eu quero te dizer, there's over 170 chapters in the Bible há mais de 107 capítulos, versículos na Bíblia, that are written about you. que são escritos sobre você, This generation, essa geração, that you will be the greatest generation that has ever lived. que você seria a maior geração que já existiu, You will do more for God than any generation in history. que você faria mais para Deus do que qualquer outra geração na história. Every single one of you. Cada um de vocês. Whatever you've seen other people do in the church, O que quer que você tenha In the visto kingdom. outras pessoas fazerem na igreja, no reino, He's called you to something greater. Ele chamou você para algo grande. Your greatest dream O seu maior sonho of what you could do for God sobre o que você pode How fazer you para could change Deus, the world. sobre como você pode mudar o mundo. is actually the beginning of what God has for you. É de fato, na verdade, o começo do que o que Deus tem para você. So I want to tell you, Então eu quero te encorajar. don't exchange what God has created you for Não troque o que Deus te criou para ser for anything of this world. por nada nesse mundo. Don't love the world. Não ame o mundo. Quit wasting your life on social media. Pare de desperdiçar sua vida nas redes sociais. Right now you're strong. You have the strength of your youth. Agora você é jovem, você tem a força da sua juventude. Don't waste it. Não desperdice Use isso. this time Use esse tempo to obey Jesus. para obedecer a Jesus, Deny yourself. para negar a Take si up your mesmo, cross. para Follow Him. tomar a sua cruz e seguir, Get in the Word. para ir fundo na You palavra. don't have to understand it.
Você não precisa Just entender. read it. Apenas leia, Listen to it. escute, Spend time talking to your Heavenly Father. passe tempo conversando com seu Pai Celestial. You'll start hearing His voice. Você vai começar a ouvir a voz dele. You were created Você foi criada to be loved. para ser amada, Know para ser conhecida. that you have a purpose, a destiny. Saiba que você tem um propósito e um destino. Begin to seek God like never before. Comece a buscar a Deus como nunca antes. Ask Him for help. He'll help you. Peça a Ele por ajuda e Ele vai te ajudar. Repent for the sin that's in your life. Se arrependa pelos pecados que estão na sua vida. Ask Him to help you. Peça a Ele para He te will. ajudar. Ele vai te ajudar. But most of all, Mas acima de tudo, He wants you to experience the love you were created for. Ele quer que você experimente o amor para o qual você foi criado. There's no one that God loves more than you. Não tem ninguém que Deus ame mais your do que true você. father. Ele é o seu verdadeiro Pai. He formed you in your mother's womb Ele formou você no ventre da sua mãe, according to His eternal dream de acordo com o seu sonho longing eterno, com o seu for the desejo, most perfect son pelo filho mais perfect perfeito, daughter pela filha mais that He could perfeita imagine. que ele poderia imaginar. That's you. Esse é você. The Bible says A Bíblia diz that the very love that the Father has for Jesus, que o próprio amor que o Pai tem por Jesus, He has for you. Ele tem por você. He enjoys you. Ele gosta de você. He's proud of you. Ele tem prazer em você e ele tem He's your true Father. orgulho em você. Ele é o seu verdadeiro Pai. Your greatest destiny O seu maior destino is to be loved é by the ser Father. amado pelo Pai. Let Him love you. Deixe Ele te amar. Get to know Him. Conheça Ele. Amen. Amém. Isabela, você também. Ah, eu achei que eu estava recebendo a mensagem. Também. Você recebe, agora você também. Com certeza. Ele vai deixar um recado pra vocês, que essa menina aqui, meu Deus, que Deus levante jovens como essa menina e que vocês sejam enviados como ela foi. Uau. E a gente às vezes acha que não sabe o que fazer, até você ver uma pessoa que parece que não faz nada, né? Só tá traduzindo. Mas ela é muito usada. Uau, glória a E Deus. muitas pessoas são atingidas pela sua vida. É nítido ver isso. Então, É uma honra estar aqui. A mensagem que eu deixaria para a juventude é algo que me impactou muito, que é parte do meu testemunho, que transformou a minha vida. Foi quando eu, de fato, entendi o amor do Pai em um nível que eu consegui entender que eu poderia saber e conhecer a vontade dele. Mesmo tendo crescido num lar cristão, muitos anos eu nunca me perguntei qual é a sua vontade para minha vida, qual é o seu propósito. E eu fazia os meus planos e eu orava para Deus abençoar. E algo que mudou uma chave muito grande em mim foi quando eu comecei a perguntar para Deus qual é a sua vontade. Porque eu fui tão tomada pelo amor de Deus que o meu coração começou a ansiar pela vontade do Pai. E eu comecei a ler a Bíblia e ver que Paulo, ele orava pelas igrejas para que elas crescessem na graça e no conhecimento da vontade de Deus. Eu falei, pera, se Paulo ora para que elas cresçam no conhecimento da vontade de Deus, porque eu posso conhecer qual é a vontade de Deus. Eu não preciso apenas viver a minha vida e pedir a Deus que abençoe e ser pega numa religiosidade, né? Eu sou chamada para um relacionamento íntimo com o Pai. E quando eu comecei a fazer isso, virou uma chave na minha vida, porque eu comecei a ouvir o Espírito Santo com muito mais clareza. E foi literalmente uma mudança radical, porque quando você pergunta, você tem resposta. Quando você busca, você encontra. Então, quando eu, como uma criança, perguntei qual é a sua vontade, ele me respondeu algo completamente dos planos que eu tinha feito. Então, isso virou uma chave muito grande na minha vida. E foi quando eu comecei a entender que o Senhor estava me chamando para as nações. E depois de 2020, quando eu fui para o Descend, na minha cidade, em Brasília, foi quando eu senti, de fato, o Senhor me trazendo uma visão mais clara de como esse propósito de ser enviada para as nações aconteceria. E foi quando eu fui chamada por Deus, para fazer o programa da Cefam em Orlando, em janeiro do ano passado. Então, meu encorajamento para todo jovem é:
não importa a sua idade, você nunca é jovem demais para querer saber qual é a vontade de Deus para sua vida. Imagina se todos os adolescentes perguntassem para Deus qual que era a vontade dele para a vida deles. Eles já sairiam da escola já sabendo qual é o curso que eles vão fazer. Eu saí do meu ensino médio tão indecisa, né? Eu formei com 17 anos e eu me peguei nesse mundo enorme perguntando, e agora? O que eu faço da vida? Se na minha adolescência eu tivesse recebido esse entendimento, essa revelação de relacionamento com o Pai, ao invés de ter ido para outros caminhos, talvez muito antes eu teria desfrutado desse relacionamento com Deus mais nova, né? E foi algo que eu fui ser despertada quando eu já tinha 20 anos de idade. Então, se eu tivesse sido despertada quando criança, imagina, né? Então, meu desejo para os jovens é que você não dê pouco valor à sua idade ou à sua capacidade de ouvir o Espírito Santo. É um Espírito Santo só, o mesmo Espírito Santo que o pastor Selmo tem, é o mesmo que eu tenho e é o mesmo que uma criança tem. E você, como criança, como adolescente, como jovem, você pode ouvir a voz do Espírito Santo. E você pode ter um relacionamento com o seu Pai. Então é isso. Amém. Amém? Amen. Muito obrigado. De nada. Thank you very much. Yes. Thank you so much. Very good. Eu não traduzi porque eu acho que muito obrigada eles já sabem, né? Muito obrigada. Muito obrigado. De nada. Thank you very Olha much. só. Que Deus abençoe a cada um de vocês. May God bless Amen. each and every one Amen. of you. Sei que vocês têm muito para fazer, não apenas aqui, mas onde Deus... I know that you have so much to do, not only here, but where the Lord Vocês takes you. são colocados como base, né? Y'all were placed here as a base. E que continuem recebendo e dando, recebendo e dando. And may recebendo you e dando. keep receiving and giving, receiving and giving. E que aqui é a mesma coisa, continuamos fazendo, recebendo e dando, recebendo e dando. And for us here, the same thing. May we keep receiving and giving. E juntos Deus continuar derramando da sua graça e nos levar para o que Ele quer. And together, the Lord is going to keep pouring out His grace and bringing us to where He wants us. Voltem logo. And come back soon. Amen. I just want to, can I just say one Eu thing? queria falar só mais uma coisa. Ok. Actually two. Duas, na verdade. Concerning the Revive Recife, you know, what we've been doing this A whole time we've respeito been do here Revive Recife, tudo que nós temos feito durante esse tempo nosso aqui, is meeting with pastors and leaders nós estamos nos reunindo com pastores, com líderes, and sharing the specific words and the actual what time is it on the Lord's calendar in Recife. e compartilhando palavras proféticas específicas e o que está no calendário profético de Deus agora para Recife. This great move of God that you've been waiting for, that you've known about, many of you for decades. Esse grande mover de Deus que muitos de vocês conhecem, muitos de vocês ouviram ou receberam palavras proféticas e talvez alguns tenham orado por isso há anos. Is about to happen. Esse grande mover de Deus So está para right acontecer. now- Então agora, We want to meet you. nós queremos te conhecer. Share what God is saying. Compartilhe conosco o que Deus está fazendo. We're here to serve you Nós estamos aqui para te servir and to lay our lives down for what Jesus wants in your city. e para entregar as nossas vidas para o que Jesus quer fazer na sua cidade. Right now, the most important thing is for all of us to unite. Agora mesmo, a coisa mais importante é para que todos nós entremos em união, Unite and begin to pray que nós nos unamos e comecemos a orar. as a people to come together, Como um povo, que nós possamos vir juntos to humble ourselves, para nos humilhar, to seek His face, para buscar a face dele, to repent. para nos arrepender. And so I want to encourage you. Então eu quero te encorajar. Gather with other pastors and leaders. Junte-se com outros pastores e líderes. Young people, gather with young people in your neighborhood, around you, in your church. Jovens, juntem-se com outros jovens no seu bairro, na sua igreja.
and begin to pray and seek God. E comecem a orar e buscar a Deus. And I want to specifically to all the youth pastors and leaders. E eu quero falar especificamente a todos os líderes de jovens e pastores de jovens. The youth are a major key to this great move of God on the earth. Os jovens são uma chave fundamental para esse grande mover de Deus na terra. And we would love to meet you and share with you what God has called you to in E this nós hour. amaríamos conhecer você e compartilhar com você o que Deus chamou você para fazer. You were born for such a time as this. Você nasceu para um tempo como esse. Say yes to Jesus. Diga sim para Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. E vamos dar tchau. Bye, bye. Thank you so much and let's Tchau, tchau. Bye. Até mais. Tchau, pessoal. Não esqueça de compartilhar, de comentar, de fazer o que for. I love you, te amo. I love you, I love you, I love you. Obrigado a todos. Thank E you so much. tem mais. Fica ligado porque semana que vem Entendeu? tem mais um episódio para que você possa crescer em Deus, tá bom? Um abraço, Amém. até mais. Ok. Tchau, pastor. Tchau. Obrigada. Abraço, galera, até mais. Amém. Amen.